nós viemos para cá, a Transamérica tentou. Quem é que tinha um computador? Só grandes empresas. Ligava, era o piolho de rádio. Se ela ganhar o prêmio, você tá na rua. Gostava de pegar a fitinha e gravar os dance. Naquela época não tínhamos tanta facilidade. Tanto é que uma rádio hoje em dia você pode fazer sozinho. Mas nós fomos bem no Ibope. É óbvio que a gente tinha que desbancar a Estéreo Vale. Era uma perseguição essa 103.1 com a 103.9. As primeiras concorrências elas não tinham ideia ainda do que era para fazer. Nós tínhamos. Ô galã, tem vaga aqui não, galã. Tem vaga aqui não, galã. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Piratininga. Estéreo Vale. 411 Estéreo Vale. E a partir dali a gente começou a estruturar a programação pensando num operador, pelo menos, né? Não tinha locução ao vivo ainda. Até porque não existia locutor de FM naquela época. Hoje em dia você faz assim, aparece 30, né? Para você ter uma ideia, nessa época, a figura do locutor FM, a gente está muito acostumado com o locutor operador. É um formato que está aí há 20 anos. Mas no meu tempo existia a figura do operador ainda. Quando entrou a Rádio Cidade não, que tinha o locutor operador, entendeu? Que era um sistema americano que deu certo. O rádio como um todo no Brasil, o FM como um todo no Brasil, estava num momento muito bacana, que começou a partir desse momento de 80, 80 e pouco, que foi exatamente com a entrada da Rádio Cidade Rio de Janeiro, que foi a primeira rádio que entrou com esse formato de locução ao vivo que a gente conhece hoje. Depois, na sequência, entrou a Rádio Cidade São Paulo, né, com o Carlos Townsend, que na realidade o Carlos Townsend foi o cara que trouxe essa ideia, que é um formato que já se usava nos Estados Unidos, e ele trouxe essa ideia para cá. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Final de semana passeou bastante? E aí o técnico um dia falou assim, gente, eu fiz um negócio novo aqui, agora o estúdio de gravação pode ser um estúdio auxiliar. Então está tudo interligado, por exemplo, deu um problema no ar, o estúdio de gravação entra no ar. É mesmo? Meu Deus, pô, que legal. Vamos testar. Paulo, entra lá, vai falar. Não vou falar, não vai falar, você vai falar. Vou falar. O dono, né, mandou, né? E aí, a partir desse momento que o FM começou a ter locução ao vivo, que é onde exatamente o FM começou a ter um momento muito bacana, que é isso que a gente estava comentando, do começo aí dos anos 80 até 91, 92 mais ou menos, foi um período muito bacana. Bom, a partir de agora nós estamos ao vivo aqui na Estéreo Vale 103,9. Estamos inaugurando um estúdio novo, estamos testando. Se você tiver alguma coisa que possa falar pra gente, se tá bom, se não tá, você liga pra cá. A Estéreo Vale já era a única, né, a única e a primeira FM. Que as pessoas dizem, tá ótimo, tá legal, e não sei o quê, a minha música é tal. O Décio ficou empolgadíssimo, falou assim, amanhã você vai fazer de novo. Não vou, era teste, bicho. Não vou, não sou locutor, cara, não é comigo esse negócio de locução, não inventa não, você vai. Outra coisa que eu sabia também é que as gravadoras não davam muita atenção para essa região. Na cabeça deles, o Vale do Paraíba não vendia CDs. Então as gravadoras não vinham, não tinha intenção nenhuma no grupo. Eu não lembro se na época já tinha a 91,5, que depois veio a ser a Transamérica. Clube FM e a Piratininga 2, já em 99,7.
A Band, antes do Delano assumir, era esse gênero, tinha música na hora do almoço. Eu criei uma programação para a Band FM, um sistema de programação com música e informação. A Difusora, uma programação com músicas de MPB, e a Bandeirantes também músicas pop. A Estéreo Vale não parecia uma empresa, entendeu? O nome falava muito, né? Transamérica, Rede Transamérica em São José. Todo mundo, não, vamos ouvir Transamérica e tal, né? Antigamente a Transamérica foi a primeira fora de um grupo e ela era toda automatizada, entendeu? Ela ajudou no sentido de que ela trouxe uma locução mais irreverente. Porque até então, a locução ao vivo no FM, e às vezes eu ouço algumas coisas antigas, minha e dos meus amigos, né? E você pega, por exemplo, uma troca de horário que a gente fazia. Eu lembro que eu tenho uma gravada com o Lino Pedrosa, e tenho uma gravada com o Nato Candal. E aí, galera, sintonizada, olha que sol lindo, baixando agora esse pôr do sol, combina com o som de Pepeu Gomes. Ô, Candal, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo legal? Pô, tá sol lá fora, né? Nossa, tá um calor, né? Tá bacana o dia hoje, né? Quer dizer, a gente ficava 5 minutos batendo papo, e um papo entre a gente, né? Lógico, eu acho que é mais ou menos assim, né? Quando uma criança aprende a falar, ela não consegue parar de falar. E o que eu acredito que, à época, o que aconteceu foi isso, né? A gente pode falar no FM, então aquela ansiedade, aquela vontade de falar e de expressar o que a gente sentia. Era uma rádio bacana, que mandava, tinha o respaldo de São Paulo, talvez foi isso. Eu de longe vendo isso, não vejo tecnicamente, a plástica era muito bacana, os programas muito bem sacados, muitas participações. Olha, a Transamérica, quando ela chegou a São José dos Campos, ela já era uma grande rede. Aliás, foi a primeira grande rede de FM que a gente tinha. E é óbvio que ela vinha com uma plástica maravilhosa, a locução de fora maravilhosa, com uma proposta diferente do que a gente estava acostumado no mercado. Então ela representou, sim, eu acho que ela acrescentou. Eu entendo que todo veículo que traz alguma coisa nova e que torna o mercado mais competitivo é extremamente interessante para os profissionais que trabalham em rádio, mesmo para os radiodifusores, que se não existe competição, meu querido. Representou, que eu lembro que sempre ouvi aquele feito de hora. Tá na Transamérica. Rede Transamérica. Copa 94, Tetratana. E a partir de agora, 1 hora. 1 hora só de música. Era muito rápido, era tudo muito dinâmico. A Transamérica, que foi o Marcelo Braga que montou esse formato da Transamérica, era tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Mantinha-se a comunicação, né, que é uma coisa que era muito importante, que era muito forte, mas a Transamérica criou essa condição da FM ser um pouco mais dinâmica, não ser tão arrastadona, né? Então isso eu acredito que foi uma coisa positiva. É lógico que no caso, por exemplo, da Estéreo Vale, eu falo porque eu estava lá na época, então eu acompanhei isso de perto, a gente pegou a ideia, o conceito da Transamérica de ser uma rádio mais dinâmica, uma rádio mais rápida, mas a gente adaptou para o nosso ouvinte. Né? Então foi isso, porque o que acontecia? Se a gente fosse tentar fazer a mesma coisa que a Transamérica fazia, não ia dar certo. Não era a nossa praia. A gente ia ter que trocar o time de locutores, enfim, ia ter que reestruturar toda a equipe. E o time de locutores era um time bacana. A gente tinha bons resultados, sempre teve. Então, a ideia do Paulo e todo o pessoal, a gente discutindo a respeito, fala, esse formato é legal. A rádio fica muito alegre, fica muito viva, fica muito dinâmica. Vamos adaptar isso para a nossa linguagem. Como a Estéreo Vale era mais próxima da gente, então, assim, a Transamérica eu não conhecia muito bem os locutores. E quem trouxe a Transamérica para cá, na minha modesta opinião, não tinha o know-how de fazer uma rádio SAT, entendeu? Esquema de rede no começo, acho que na cidade, por não ter uma identidade local, que a gente fala identidade local é promoções mais efetivadas na cidade, eu acho que isso não rolava porque a Estéreo Vale, a própria RD90 era muito local, então 100% local, né? Teve uma vida, um boom, talvez eu acredito que foi mais administrativamente, mais não foi competência da equipe, não, a audiência. Local. Foi algum problema que eu vejo do lado da ordem mais administrativa e comercial do que no ar. Olha, ela pegou uma concorrência muito braba na época, porque na época a gente já tinha a Rede Bandeirantes aqui fazendo uma rádio que a gente chamava na época de rádio de pique, uma rádio de competição. A Estéreo Vale, na época soberana, nesse tempo que a Transamérica esteve aqui, eu estava na Estéreo Vale. E eu entendo que ela não criou o envolvimento necessário e não teve tempo suficiente, porque você não desbanca marcas que estão no mercado há mais de 10 anos, que
tem uma identidade forte com o mercado local. Isso aí é fato. O FM foi feito para... É lógico, você tem hoje você tem as grandes redes via satélite, mas você pode pegar e ver se você não concorda comigo. É estatístico. Os únicos locais, falando de grandes praças, aonde as rádios via satélite têm bons resultados, é onde elas têm identidade local. Tanto se você for analisar na época, a Bandeirantes FM, a Estéreo Vale, tinham departamentos de promoção muito envolvidos, os caras trabalhavam muito, era viatura na rua o tempo todo, show, evento, coisa e tal. E a Transamérica fazia isso de uma forma muito tímida, né? O empresário que colocou a marca aqui na época não conseguiu sustentar isso. É muito difícil você chegar no mercado onde você tem outras emissoras já estabelecidas e não ter tempo e investimento adequado para combater isso, porque tem tempo de maturação. Não adianta você pensar em rádio que tem mágica. Eu vou chegar aqui com o dinheiro do mundo e mês que vem eu vou ser primeiro no Ibope. Mentira, isso não existe. O que existe é muito trabalho, muita dedicação e conhecimento do mercado, porque não existe fórmula mágica. É um ponto de vista muito pessoal, mas eu não acredito em fórmula mágica. Eu acredito que cada mercado tem as suas características e quando você vem com uma rádio de rede você tem que adaptar isso de alguma forma.